Nesse mesmo dia, o Marcelo Caetano tem uma intervenção na Assembleia Nacional, onde, não sei se é no mesmo dia, se é depois, ele tinha tido uma no dia anterior, mas acho que é no dia 5 mesmo, não sei, ou no dia 5 é que faz a conversa em família. Já confundo um pouco a conversa em família com a ida à Assembleia Nacional, mas ele, portanto, em que pede à nação que se ratifique ou não e se lhe dá o agreemento para a política ultramarina que o Governo está a defender, não é? Na saída sobre o documento, sobre a reunião de Cascais, isto tem também muita importância, os espinolistas que saem derrotados, como eu digo, lançam um abaixo-assinado para aumentar as assinaturas, portanto, para alargar aquelas assinaturas que os espúrios tinham feito de declaração de fidelidade ao General Spínola, eles lançam um documento de fidelidade ao General Spínola ao arrepio do movimento. Portanto, nós não temos conhecimento de que eles fazem isso. Perdem ali em Cascais e avançam para a recolha de assinaturas, que teve muito pouco sucesso. Arranjaram meia dúzia de assinaturas, porque o grosso das assinaturas que podiam arranjar já se tinham arranjado nos oficiais, no grupo dos espúrios, como se diz. O poder resolve finalmente fazer represálias sobre o movimento e então pega numa das linhas da ligação, que eu começava em mim e terminava no delegado da unidade, especificamente neste caso o David Martelo, que estava em Águeda, e transfere os 4 capitães que estão na linha. Desde mim que estou, como vos disse, era o coordenador da ligação até ao delegado da unidade, transfere-nos para 2 para os Açores, eu para a Ponta Delgada, o Carlos Clemente para Angra do Heroísmo, um que é o Antero Ribeiro da Silva para o Funchal e o David Martelo, que estava em Águeda, transferido para Bragança, como já na altura Bragança era considerada uma zona de exílio, não é? E portanto é transferido para Bragança. Na nossa opinião, acertam em cheio quando me transferem a mim, porque eu tenho de facto na estrutura do movimento uma posição fulcral. Eu costumo dizer que felizmente fizeram isso naquela altura. Se o tivessem feito 2 meses antes, provavelmente teriam atrasado o 25 de Abril bastante. Naquela altura, a nossa organização já é suficiente para suportar a minha saída de responsável pela estrutura operacional e pela estrutura de ligação. Já temos, na altura, uma organização suficiente que suportou perfeitamente a minha saída e a minha substituição. Já vamos ver depois, mais tarde, por quem. Portanto, nós recebemos ordem de transferência, fazemos uma reunião, recebemos essa ordem no dia 8 de março, fazemos uma reunião no dia 8 de março à noite, por acaso em casa de um brigadeiro do Exército que estava em Angola, e mal ele sonhava que o filho, que era capitão, andava a fazer reuniões em casa dele conspirativas, apesar do homem ser um oficial que se pode dizer democrata, não é? O pai do Luís Macedo, mas fazemos essa reunião, discutimos muito o que fazer e o movimento decide aproveitar a situação para mostrar força e mostrar ao poder que não recua. E então resolve impedir o nosso embarque. Mas para a defesa dos transferidos vai simular um rapto. Portanto, nós até queríamos embarcar, eles é que não nos deixavam embarcar. Portanto, raptavam-nos. Acontece que os nossos amigos e camaradas da Marinha estiveram presentes, já estavam na altura, portanto, bastante envolvidos connosco e convencem-nos, a certa altura, de que os deixássemos falar com o Ministro da Marinha, porque lembro-me
Não sei que eras tu na altura que dizias, é um tipo porreiro, pá. Nós temos muito boas relações com ele, falamos bem com ele, deixem-nos ir convencê-lo a que ele convença o Ministro do Exército a recuar. Bem, isto dá uma discussão do caraças, e eram aí umas 2h30, nós lá dizemos, pronto, vão lá contactar o Ministro da Marinha, não estamos convencidos que vai dar nada, mas vão lá contactar o Ministro da Marinha. Bem, e de facto o Ministro da Marinha é acordado às 3 da manhã, não sei quantos de vocês lá foram, foste sozinho, é acordado aqui pelo Contreiras que lhe diz, a situação é esta, o Ministro do Exército transferiu 4 capitães compulsivamente para este sítio assim. Eles embarcam amanhã. O movimento não está para os ajustes, portanto você convença lá o Ministro do Exército a alterar a ordem, porque senão vai haver Bernarda. O termo Bernarda vai haver confusão, vai haver alguma coisa. Bem, resultado, o Ministro da Marinha contactou de imediato o Ministro da Defesa Nacional, o Ministro do Exército, o Ministro do Interior, alertou para a situação e foi decretado a situação de prevenção rigorosa. Em termos de Forças Armadas, a situação de prevenção rigorosa, em termos de segurança, é a segurança máxima, em que 100% das forças têm que estar dentro das unidades. Portanto, todos os militares de uma unidade têm que regressar, ir para dentro do quartel e ficam lá dentro com os portões fechados, sentinelas reforçadas, etc. Bem, e eu... Só para, em relação àquilo que eu há pouco dizia, nós tínhamos uma identidade, e felizmente ainda existe, entre as Forças Armadas, alguma identidade própria. O que é facto é que o Ministro da Marinha, depois desta conversa, isto é só para vos dar esta nota que é importante, eu penso que este homem, enfim, tenho a certeza, aliás, ele teve depois direito a uma estátua precisamente por isso, era de facto um democrata, era um homem muito sério. Estas nossas ligações com ele, com o Ministro da Marinha, porque isto não foi por acaso daquela noite, Almirante Pereira Crespo. Já vinha de trás, já vinha esta ligação. Pereira Crespo. Manuel Pereira Crespo. Estes nossos problemas com ele já vinham de trás e ele sempre tinha tido uma atitude que era isto resolve-se dentro da Marinha. E o que é facto é que, a seguir a esta noite, eu trabalhava, digamos, praticamente por baixo do gabinete dele, lá nas comunicações, e o que é facto é que até o dia 25 de Abril, enfim, durante o tempo depois de tudo que se passou, nem eu nem os outros camaradas que estavam mais ou menos envolvidos nisto, tivemos qualquer represália pela parte do Ministro, que de facto nos podia ter mandado prender imediatamente, ou coisa do género. Isto é importante que se diga, porque significava da parte dele também alguma coragem, e isto também dentro daquela ideia de que, digamos, havia, enfim, alguma, digamos, autodefesa dentro de cada uma destas instituições militares, dentro destes ramos, dentro do Exército, Marinha, Força Aérea, de facto nós tínhamos uma capacidade de tentar gerir e resolver os problemas dentro do nosso próprio. De maneira que eu estava a falar aqui na questão do rapto, entrou tudo de prevenção rigorosa, e nós tínhamos definido que, portanto, nós os três, o David Martelo e a Dagda para Bragança, mas os três aqui de Lisboa, que iam para as ilhas, seriam raptados. E então, os outros, o movimento, iria fazer uma manifestação nesse dia, na Praça do Comércio, aí sim, a tal manifestação, finalmente, fardados, número 1, para dizer ao Ministro do Exército, nós estamos solidários, todos, com os raptados e com os raptores. E, portanto, vamos exigir a alteração da ordem. É evidente que com esta tomada de posição de entrar em prevenção rigorosa, alterámos rapidamente o esquema. Bom, e eu, por exemplo, eu seria raptado pelo hotel à saída de casa. E então, eu era aí, mas tinha acabado de chegar a casa, tinha-me deitado, eram umas 5 horas, às 5h30 toco ao telefone, às 6 horas, e eu, estremunhado, acordei, tinha-me preparado para sair de casa para ser raptado às 8. Sou acordado pelo telefone e hoje estou do outro lado, daqui sem Susório, é só para te dizer que há bronca, aquela iniciativa dos camaradas da Marinha deu bronca-me,
está tudo de prevenção rigorosa, portanto está a haver ordem para o pessoal ir imediatamente para os quartéis, portanto sai imediatamente de casa. E eu perguntei, sai de casa para onde? Para o ponto combinado? E ele disse-me que sim, nem eu sabia o que é que eu queria dizer com o ponto combinado. Bom, o que é facto é que eu pensei, bom, já que o Raptor não me vem buscar, vou ao encontro do Raptor. E então, dirigi-me de carro, eu vivia no Estoril, dirigi-me para a casa do hotel que vivia em Oeiras, e estava eu para chegar, saí do carro e ia-me dirigir, chega um Mercedes preto, pá, com matrícula, lá, bem, recuei, saiu de lá, julguei eu, já veio buscar o hotel, não, saiu de lá um fulano qualquer, e aí eu, outro Mercedes, naquela casa vivia muita gente importante pelos vistos, tinham ido lá buscar outro, eu vou pelas traseiras, lá bato à porta do hotel, pronto, olha, já que não me vais raptar, vim ter contigo. Mas ele estava a ser chamado também para a unidade dele, que era para a Academia Militar, e tinha que ir. Bem, e então, lá combinámos, fizeram-se os telefonemas, e o monge arranjou-nos uma casa de uma tia que estava vazia, ali em Miraflores, e eu fui recolhido para essa casa e lá fiquei. Entretanto, contactámos pelos telefones que havia, porque, mais uma vez, repito, não havia telemóveis, contactámos e rapidamente chegámos a esta conclusão. Primeiro, não se vai fazer a manifestação no Terreiro do Paço, então os militares nas diversas unidades fazem mini manifestações junto do comandante. E dão-se cenas interessantes em várias unidades do Exército. De facto, eu posso-vos contar a que se passou em Mafra, que era uma unidade, como eu já vos disse, era a que tinha mais oficiais do movimento, porque era a que tinha mais oficiais. Tinha do movimento 43 ou 44 oficiais. Eles nomearam uma delegação, um deles era o Marcos Júnior, porque pertencia à Comissão Coordenadora, precisamente a representação da Escola Prática de Infantaria, e vão falar com o comandante. 2 capitães e um tenente, que era o Marcos Júnior. O comandante era o único oficial-general que comandava uma unidade no Exército. Normalmente as unidades são comandadas por coronel, algumas por tenente-coronel. Aquela era comandada por um brigadeiro. E eles chegam, tudo de prevenção rigorosa, e perguntaram ao meu comandante, certamente sabe porque é que nós estamos de prevenção. E reparem esta situação caricata. A situação de prevenção rigorosa não existia em Portugal desde 1961, quando foi precisamente o acontecimento da Índia, ou de Beja, eu não sei, acho que foi da Índia, que foi a última que tinha havido prevenção rigorosa. Houve ali naquele dia, e o comandante disse, não faço ideia porque é que está de prevenção rigorosa. Nem sequer mandaram-no entrar de prevenção rigorosa e ele nem sequer teve a ousadia de perguntar para cima, mas está bem, prevenção rigorosa, mas o que é que se passa? Contra quem? O que é que se passa, não é? Bem, não sabia. E eles disseram, bem, mas nós sabemos. O quê? Eu não sei, vocês sabem. Sabemos. É por isto, e contaram-nos o que é que estava a passar. E o comandante começou a ficar escandalizado. O quê? Mas o ministro do Exército deu ordem de transferência de 3 capitães e houve outros oficiais que não deixam, que se puseram a isso. A uma ordem do ministro, sim. Mas nós estamos aqui para lhe dizer que estamos solidários com quem se impediu. O quê? Os meus oficiais? Não somos nós os 3. Nós estamos aqui a falar em nome da 40 e tal. E ele, mas isso é muito grave, mas o ministro deu ordem, e vocês, os meus oficiais, estão a dizer-me que estão solidários? Sim, mas isso é muito grave, eu tenho que comunicar isso para cima. Mas, quando é que foi para isso que nós aqui viemos? É para que você diga para cima que nós estamos solidários. Bem, e o brigadeiro começou a chorar que nem uma criança, viu o mundo dele a desabar por completo e disse que começou a chorar que nem uma criança. Bom, isto passou-se, portanto, provavelmente sem choros, mas passou-se praticamente em todo o Exército, aqui se passou isso. A certa altura, nós dissemos, já conseguimos atingir o que pretendíamos, não temos vantagem nenhuma em criar uma situação de clandestinidade para alguns, já conseguimos abanar bastante as estruturas,
vamos entregar os raptados. Vamos entregar os raptados. E então, quem é que vai entregar? O teatro tem que continuar. Nós até queríamos embarcar, eles é que não nos deixaram raptar. Portanto, alguém tem que ir entregar. Acontecia que o Nuno Pinto Soares, capitão, estava com baixa ao hospital, mas estava em casa, portanto, tinha sido autorizado, estava lá numa daquelas baixas já de recuperação e, portanto, estava em casa. Ia lá dormir quando queria, mas estava em casa. Não recebeu a ordem de convocatória da prevenção rigorosa, porque o hospital aos doentes não é pressuposto que estejam em casa e, portanto, não teve essa preocupação. Às 4 da tarde, à hora combinada, apareceu no terreno do Paço para a manifestação, verdade? Sozinho. O que é que se passa? O que é que se passa? Bem, perguntou o que é que se passava, lá conseguiu o telefonema, disseram-lhe o que é que se passava e ele não está com meias medidas. Aproveitou que estava ali, subiu ao primeiro andar do gabinete, onde estava o gabinete do ministro, assinou o seu pedido de demissão por solidariedade com os raptados e com os raptores e entregou o seu pedido de demissão do oficial do Exército. Portanto, estava absolutamente denunciado. Portanto, o Pinto Soares era a pessoa indicada para nos ir entregar. Pronto, e lá engendrámos, ele está em casa, toca a campainha e pelo intercomunicador dizem-lhe, olha, tenho aqui 3 capitães, dois, porque entretanto o terceiro não tinha saído de casa a tempo e foi apanhado em casa, metido no avião e mandado para Angra do Heroísmo, o Carlos Correto. E portanto, raptados, só estava eu e o Antero Ribeiro da Silva. Portanto, tenho aqui 2 capitães, que é para tu os entregares. Bem, está bem, eu vou aí abaixo. Quando chegou cá abaixo, encontrou-nos a nós os 2. Portanto, não fazia ideia quem eram os raptores. Portanto, era a forma de salvaguardar a posição deles. Era a história que se via mesmo, que era gato escondido, gato de fora com o rabo escondido, mas o que é facto é que é o contrário, costuma ser o contrário, mas aqui é mesmo o gato todo de fora, só o rabo é que está escondido. Mas o que é facto é que decidimos que ele nos vai entregar. Bem, então o Pinto Soares, eu lembro perfeitamente, tinha bilhetes para o balé da Gulbenkian. E então combinava com a mulher, Mabi, deixas-me um bilhete no porteiro, porque eu, depois de os entregar, ainda vou lá ao balé. E eu dizia-lhe, Nuno, tu ficas dentro, vamos ficar os 3 dentro. Não, mas bom. O que é facto é que ficámos os 3 dentro. Fomos entregar-nos ao quartel-general da Região Militar de Lisboa e quando eles andavam tudo em polvorosa à nossa procura, nós aparecemos ali para sermos entregues. Ficámos, portanto, a dormir, eu nessa noite e o Antero Ribeiro da Silva fomos dormir a Cavalaria 7, onde eu já tinha ido quando foi na tal noite, 21 para 22 de dezembro, e o Pinto Soares dormiu no quartel-general. No dia seguinte leva-nos para a Trafaria, para a Casa da Reclusão. E posso-vos contar rapidamente 2 ou 3 cenas para mostrar um pouco aquilo que o Almada Contreiras dizia há pouco do nosso à vontade também, a estrutura militar e como nós funcionávamos um bocado à vontade. Bem, nós chegámos, levados cada um por seu major, a mim levam-me o Pato Anselmo, que é aquele que se vai render ao Salgueiro Maia depois ali no 25 de Abril, que aparece nas fotografias com a Anorak, a fazer assim. Ao Antero Ribeiro da Silva vai o tal Saraiva, que tinha estado na tal reunião e que pertencia ali a Cavalaria 7, que é quem nos acompanha à Casa da Reclusão. Entregam-nos, estamos lá à espera, no corredor, junto da Secretaria, aparece o Pinto Soares levado por outro capitão, por outro major, para ser entregue. O Pinto Soares e o Pato Anselmo eram os 2 ex-alunos do Colégio Militar, com 1 ano ou 2 de diferença,
conheciam-se, e quando se veem, olá, o Nuno, olá, estás aqui e tal, e o Pato Anselmo olha para o Pinto Soares e diz, oh Nuno, também estás aqui, pá. Quem é que tu vieste trazer? E diz o Pinto Soares, não, eu não vim trazer ninguém, a mim é que me vieram trazer. Bem, e o Pato Anselmo desata a chorar que nem uma criança, a pedir desculpa ao Nuno, desculpa, e era o Pinto Soares que ficava preso a dizer que eu tinha levado. Tem calma, deixa estar, isso vai passar por pouco tempo. Bom, o que é facto é que nós fomos colocados lá na prisão, havia, portanto, lá dentro da Casa de Reclusão, uma moradia própria para oficiais, na prisão de oficiais, cada um em seu quarto, considerados incomunicáveis. Está claro, portas abertas estávamos sempre, só quando íamos dormir é que estávamos de facto separados, de resto durante todo o dia sempre juntos. No segundo dia, aquilo ali é frio porque fica mesmo junto do rio e em março aquela coisa faz mesmo frio. No segundo dia, de manhã, estamos nós já juntos num dos quartos, aparece um dos oficiais que prestava lá serviço na Casa da Reclusão, que nós sabíamos todos, tinham todos ligação à PIDE, porque eram informadores os tipos que eram colocados naquelas funções, oficiais oriundos de sargentos do quadro de serviço geral, e ele aparece, era um tenente, e aparece, bom dia, seus capitães, bom dia, tiveram frio, vejam lá se querem mais uma manta, se tiverem frio eu vou arranjar mais uma manta. E eu olhei para ele e digo, olha lá, vocês estão aflitos. Mas, meu capitão, mas porquê? Tanto cuidado, pá, com tanto cuidado a perguntar se temos frio. Vocês receberam instruções para nos tratar com todo o carinho e todo o cuidado, não é? E diz ele, não, meu capitão, nós aqui tratamos bem todos os seus oficiais que vêm para cá, não. E eu dou-lhe uma palmada no ombro e digo assim, você não esteja preocupado. Nós viemos aqui só com uma intenção. Eu vim aqui marcar a cama do ministro. Oh, então, você fica a saber uma coisa, o ministro não vai demorar muito a vir para aqui. Ai de si, se você, quando ele vier para cá, não o puser a dormir na cama onde eu estou hoje. Fica a saber que tem que o pôr... Bem, ele, está claro, ficou aflito. Posso-vos dizer que, a seguir ao 25 de Abril, eu tive que ir à Casa da Reclusão. Houve aí uma cena que o Coronel Varela Gomes foi preso por ordem do Jaime Silvério Marques e foi mandado lá para a Casa da Reclusão, e eu tive que ir lá para tratar da libertação dele. Quando bati à porta e me aparece o oficial de linha, era esse tenente. E eu posso-vos dizer que eu, bom dia, está bom? E ele, o capitão, está bom. E eu, ouça lá, o ministro, meu capitão, está lá na sua cama, quem vai ver? E de facto, ele não se tinha esquecido e tinha posto o ministro do Exército a dormir lá na cama.